Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo à Perspectiva, programa da TV Assembleia, que trata sempre de temas atuais e de interesse da sociedade. E dessa vez a gente vai falar sobre a importância de uma boa alimentação, de manter o nosso corpo bem nutrido para enfrentar principalmente as altas temperaturas que nós estamos passando nesse momento. E é por isso que eu convido a Ana Paula Paiva, que é nutricionista, vai bater um papo com a gente, então, nessa edição. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Lívia, pelo convite, né? Sempre um prazer falar sobre nutrição. E vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Bom, e a gente gosta de trazer aqui para o Perspectiva algumas notícias atuais que estão circulando e que também são trazidas para o debate da Assembleia Legislativa. Uma delas é o calorão que nós estamos enfrentando, apesar de ser inverno. No último dia 10 de agosto, nós batemos aí a marca de 40 graus em Campo Grande. Então, além do tempo seco, da baixa umidade relativa do ar, esse calor intenso. E uma segunda notícia que também vai servir como ponto de reflexão para a gente. Um jovem de 25 anos que estava fazendo teste de aptidão física para ingressar na polícia acabou vindo a óbito por conta, né, de uma prova que já é exaustiva, que exige muito do corpo, e, de repente, ajuste de alguns detalhes pode fazer com que atletas, com que concurseiros, né, com que várias pessoas que praticam exercícios físicos ao ar livre não venham a ter esse fim trágico, né? A gente sabe de outras situações que acontecem aí no mundo todo, também relacionadas à questão do tempo. Então, a gente vai bater um papinho a respeito disso também. Bom, mas primeiro, falando sobre o calor, qual que é a principal recomendação para essa época do ano, Ana? Bom, Lívia, infelizmente acontece, né? Situações como essa que você falou. E quando nós pensamos na hidratação, um ponto muito importante é a gente realizar a hidratação ao longo do dia de forma equilibrada. Muitas pessoas pensam que eu preciso tomar 2 litros, 3 litros de água no dia. Ela precisa concentrar essa água em um só momento. E não, gente, vocês precisam pensar em distribuir essa ingestão de água, né, ao longo do dia. Bom, se atentar muito, vamos lá para as dicas, né? Se atentar com a quantidade que você está ingerindo de água pura, tá? Não é tereré e não é chimarrão, principalmente o tereré, que é bem cultural da nossa região. O tereré, ele hidrata, porém, se ele for ingerido em grande quantidade, ele fica pouco tempo no nosso organismo, então a hidratação não acontece de forma eficaz. E um ponto importante também, Lívia, é o volume de vezes que a pessoa vai urinar, né? Quando a gente faz o pipi, urina, a gente está liberando eletrólitos. Então, é muito importante se atentar com a reposição desses eletrólitos quando se trata de praticante de atividade física, de atleta, ou da nossa realidade, né? Da pessoa que vai para a academia, que corre, se atente ao horário. E muito importante, não deixe para fazer a hidratação só no momento da atividade, faça no período que antecede e após também. A sede, ela é um sintoma de desidratação, né? E a fome também, às vezes a fome é confundida com desidratação. Então, assim, tentem ingerir frutas que têm um pouco mais de água, mas não deixem de tomar no mínimo 2 litros de água pura, tá? Porque é a água pura que hidrata melhor também. Fruta, suco vale, água de coco também, inclusive ajuda a repor sódio, magnésio e potássio, né? Que é o que nós chamamos de que faz parte dos eletrólitos para a hidratação acontecer de forma eficaz. Bom, e até você tocou essa questão do tereré, que é muito sensível para nós mato-grossenses. Muita Sim, gente acorda com o tereré pronto, com o gelo na térmica e toma aquilo lá o dia todo, como se estivesse realmente se hidratando. Então, existe essa questão da gente estar eliminando na urina, como você disse, sim, vitaminas, nutrientes do nosso corpo, isso. porque esse tereré ajuda a fazer isso? Exatamente, na verdade, minerais, né? Não são nem as vitaminas. O ideal é o sódio, potássio, magnésio. E realmente, Lívia, eu sempre falo isso, né, para os pacientes, porque eu sei que é algo comum, rotineiro, faz parte, né, da cultura do nosso estado. E normalmente a erva de tereré, ela contém cafeína e ela é diurético, então pode prestar atenção. Quando a pessoa toma tereré, ela vai muito mais ao banheiro. E tá tudo bem, isso é bom, porém tem que se atentar aos sinais. A pessoa
fica suando frio depois, ou dá um certo tremor, né? Às vezes é desidratação esse tremor, ou fraqueza, ou fome, eu já escutei vários relatos. Então, é problema tomar o tereré? De forma alguma, mas limite a ingestão. Eu até tenho o costume de dizer que a pessoa tem que tentar tomar ali pelo menos 1 litro no dia, e mais 2 litros de água pura, tá? Fruta, quando a gente fala em hidratação, tomar 2 litros de água, Ana, verdura, fruta, tem água? Tem, mas é água pura mesmo. Tá? E quando a gente pensa também durante o exercício, né, Lívia, eu sempre oriento meus pacientes, tenta tomar durante a atividade física. Eu sei que dá enjoo, algumas pessoas, né, falam, eu não consigo, não é tomar 2 litros de uma vez, mas pequenos goles, ou pelo menos molhar a mucosa. Corredor faz muito isso, molha a mucosa e elimina. Mas porque na nossa língua, né, embaixo da nossa língua é uma área bem vascularizada. Então, você está ali ofertando pelo menos um pouquinho, né, de água. E é isso. Sim, e na questão da alimentação, por exemplo, né, a gente está falando muito de água condicionada, essa questão da baixa umidade relativa do ar e do calor, Sim. sendo como vital para um momento como esse. E aí muitas pessoas não se atentam muito na alimentação, né? Mantenha, às vezes, uma alimentação muito pesada, uma alimentação com muitos Isso. embutidos, muita carne vermelha, e quer manter a atividade do dia normal e acaba se sentindo mais pesado, mais cansado. Então, até isso muda nesse calorão, não é mesmo? Sim, muda. Nós temos mais vontade de tomar coisas líquidas, né? Eu acredito que é bem comum, geladas, porque a gente associa, o nosso corpo ele é quente e a gente associa tomar algo gelado para acalmar. Uma coisa importante, né, Lívia? Evitem comer tão fora de casa, evitem comer comidas, churrasco em excesso, digo excesso, feijoadas, né? Por quê? São comidas, como você disse, tem uma quantidade de condimento, de tempero, né, de gordura maior, e isso é um pouco mais difícil para digerir. Mas também, de modo geral, independente do calor ou não, a gente tem que ter a clareza que a gente tem que ter o equilíbrio alimentar. Tem que ter a proteína, o carboidrato, né, a ingestão de legumes, tenta comer legumes cozidos, né, porque a digestão fica mais fácil pelo nosso organismo. Então, de modo geral, tentar manter ali o equilíbrio, né, durante o dia. E também evitar ficar com muita fome, né? Normalmente a gente tem tendência a comer muito e muito rápido, que isso lentifica a digestão quando a gente fica um período muito grande sem se alimentar. Que às vezes na correria do dia a dia, né, nem todo mundo tem hábito e consegue acordar, fazer um bom café da manhã, parar para almoçar ou ir em casa, né? É um privilégio de poucos, na verdade. E outro exemplo bastante típico do calor, especialmente no Brasil, além do tereré, né, que é um hábito cultural nosso, é aquela cervejinha gelada, que também dá está se hidratando, que está matando a sede, na verdade é o Tá oposto. desidratando. Exatamente, Lívia. Bom, claro que o álcool, ele realmente ajuda na desidratação, mas é tudo em excesso. A diferença do veneno para o remédio é a dose, eu sempre falo isso. Claro que quanto menos você puder ingerir, melhor é, porque você vai estar ingerindo ali calorias vazias, né? Normalmente o excesso, a caloria do álcool, ele tem uma tendência a se acumular em forma de gordura justamente na região do abdômen, porque ninguém toma só uma garrafa, né, dos 330 ml, normalmente quem gosta toma muito, mas é claro que se é um momento com amigos, com a família, né, não é isso que vai atrapalhar. Se você se alimentar bem ao longo do dia, praticar atividade física, ingerir água na quantidade correta. E outra coisa também, Lívia, que você falou, né, sobre a hidratação, tem muito cuidado com chás. As pessoas acham que vai tomar chá, eu escuto muito isso. Ana, eu ouvi que tal chá é bom para emagrecer ou para desintoxicar. Quando a gente fala realmente os chás são maravilhosos, eu acredito e gosto muito e oriento, mas existe uma quantidade que é uma xícara, tá? E ao invés de hidratar, ele hidrata, porém, se você tomar muito, ele é diurético e isso estimula a desidratação. Então, muito cuidado também, porque eu vejo que muitas pessoas ainda não têm esse entendimento. Certo, agora vindo para a notícia de provas de alta performance. Nós demos o exemplo no início do programa da questão do rapaz que infelizmente veio a óbito no TAF. Esse foi Sim. um caso, eu acredito que uma exceção à regra, porque o TAF é realizado rotineiramente,
então não Sim. são casos que vêm à mídia que acontecem com frequência, mas uma menina também desmaiou na prova. E não Hum, apenas o teste de aptidão física, nós temos muitas corridas de rua em Campo Grande. Em sim. Campo Grande estão muito adeptos os sul-mato-grossenses a essas provas. Todo fim de semana praticamente tem uma. A gente está observando as pessoas querendo adotar mesmo hábitos saudáveis. E eu gostaria de, por exemplo, assim, frisar a importância de que, de repente, um condicionamento prévio, uma alimentação bem feita no dia Sim, anterior, né? Como é que a gente pode se preparar para esses momentos? Porque não é o ano todo que a gente tem uma umidade relativa do ar de tão 30%, baixo, verdade. termômetro marcando 40 graus, mas a gente precisa se preparar também para esses momentos quando a gente vai praticar atividade física, né, Ana? Com certeza, Lívia, exatamente. Uma dica que eu acho muito importante é não deixe para testar nada no dia da prova. É muito comum usar o carbo em gel, né, Lívia? É corrida, pessoas que vão fazer o TAF, conheço várias que às vezes me procuram um mês antes para perder peso, né, para conseguir. Infelizmente, é o que você falou, o tempo de estudo. Claro que o que aconteceu foi uma fatalidade, não sei qual foi o motivo também. Realmente, a tendência, o nosso calor, ele mantém uma certa temperatura quando a gente está em uma temperatura além ou inferior, a gente tem a hipertermia ou a hipo, né? Então a gente acha que só o frio faz mal, mas o excesso de calor também, e então a gente tem que se preparar para isso. Uma dica muito importante é busque uma orientação, né? Se você pretende, pelo menos uma vez na vida eu falo do acompanhamento nutricional, porque é importante, se a pessoa nunca fez, ela precisa ter uma ideia do que ela tem que fazer, como é que ela tá, qual que é a composição corporal dela. Não adianta também a pessoa, eu vou começar a correr, já escutei muito isso. Para de comer totalmente carboidrato, porque acha que vai emagrecer e ela perde peso, que é diferente de emagrecer. Emagrecer é reduzir gordura corporal e a perda de peso é o peso na balança, que nem sempre é gordura e sim massa muscular. E ela restringe tanto a alimentação, ela começa a praticar atividade física, sente fraqueza, tontura, fica desanimada, a imunidade já baixa, que é muito comum em corrida, né, em atividades que tem a tendência a ter um rendimento maior. Então, a dica é: busque, se você tem uma prova, né, se tem algum foco, se você quer iniciar uma atividade física, não tente buscar um auxílio, né? Tente buscar orientação nutricional, mudar a hidratação, a qualidade do que se come também, né? Fazer reeducação alimentar não é tirar carboidrato, proteína, ficar comendo pouquíssimo ao longo do dia. A gente precisa se alimentar muito bem, né? Para ter energia e executar o exercício de forma correta, e não deixe para testar nada no dia da prova. Por quê? Porque associa a parte emocional. É muito comum a gente fica ansioso, fica na expectativa. Isso já tem uma alteração até da parte digestiva também, né? É muito comum as pessoas terem alguma viagem, uma prova, a gente fica ansiosa e solta o intestino, isso acontece muito, e não deixe para fazer isso no dia da prova. Eu escutei outro dia, né, até que uma pessoa usou leite condensado no dia do TAF. Olha só. E isso é muito grave, né? Porque ela escutou, o leite condensado tem açúcar, dá energia, mas, gente, se você não faz isso sempre, não é no dia da sua competição que você vai realizar, fazer o teste, tem que ser antes, né? E como a Lívia falou, né, numa atividade dessa, o mínimo que a gente espera é um preparo para você evitar que aconteça alguma intercorrência. Sim, eu já ouvi de tudo, né? Leite condensado, paçoca, doce de É, leite, aqueles comprimidos de cafeína, o próprio é, café. Explica para a gente o que isso, as pessoas entenderem, justamente para não não correrem esse cair, quando for exatamente. Durante uma atividade de alta intensidade, a gente usa todas as nossas fontes, né? A gente usa carboidrato, proteína e gordura como fonte de energia. Porém, quando a gente faz uma atividade de alta intensidade, o que a gente usa em maior quantidade é o glicogênio, é a glicose, é o açúcar, né? O glicogênio muscular e hepático, que é o que a gente consegue armazenar, Lívia. Então, uma forma mais rápida de fornecer essa energia é consumindo a glicose. O carbo em gel é justamente isso, né? É um carboidrato, um sachê de carboidrato em gel que ele tem sódio, magnésio e potássio, que é o que para fazer a hidratação. Para que essa glicose entre dentro da célula, a gente precisa desses minerais. Só que também
você falou uma coisa importante, cafeína. Eu nunca oriento o paciente usar com a cafeína, porque nessas atividades é muito comum que a gente tenha isso no meio do treino, tá? Tô falando intratreino. E é normal durante a atividade que a gente já tem um aumento do nosso batimento cardíaco, né? Corrida, quem faz crossfit, até na musculação, né? Se você vai fazer um exercício que demanda, que usa quadríceps, por exemplo, que é o nosso maior agrupamento muscular, existe um aumento do batimento cardíaco. Então, a cafeína, ela estimula, né? Ela atua no sistema nervoso e ela estimula ainda mais isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que são sensíveis, por isso que passa mal também, né? Tem pessoas que já têm o hábito, usa pré-treino que tem cafeína, então tá tudo bem, a pessoa já se conhece, já fez vários testes, mas é muita atenção. É bom aprender a ler o rótulo, acontece muito o paciente chegar e também saber porcionar, né? Às vezes é só tomar um pouco menos, saber fazer a diluição correta, mas é muito bom prestar atenção. Leia o rótulo e evite aqueles que têm a cafeína se você nunca tomou. Tem pessoas que nem tomam café e já escutei relatos também. E na hora da prova, usa o carbo em gel com cafeína e tem uma aceleração. Isso não é bom, porque você tem uma sensação desconhecida e a tendência é te desequilibrar e não te ajudar, que é o objetivo, né? Mas Exato. é isso. O próprio presidente da Assembleia Legislativa, quando estava comentando essa questão do TAF, do teste de aptidão física, e essa fatalidade que ocorreu, comentou, né? É um caso isolado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele meio ambiente, as condições de saúde daquele atleta passar por aquela situação. Então, quando a gente traz a dica aqui, é justamente para que isoladamente as pessoas elas possam se cuidar e buscar profissionais capacitados para que possam contribuir com a evolução dela naquele exercício. Exatamente. Exige muito, né? Se eu não me engano, são 2,5 km, quase 2,5 km em 12 minutos. Então, é uma prova de plotão. É difícil, não é fácil. Exige primeiro treino e depois uma boa alimentação. Verdade. E aí, os 40 graus, né, Ana? Sim, E também, né, Lívia, a parte emocional. A gente sabe que a nossa mente, eu acredito, e tem muita evidência disso, que nossa mente comanda no nosso corpo. Então, com certeza, existe toda uma pressão. Por isso que é importante a pessoa buscar, né, esse equilíbrio, tenta ir se reorganizando para que, se ela quer realmente atingir determinado objetivo, ela, né, consiga ir se reorganizando com a alimentação e manter firme no treino. Porque, infelizmente, nesse caso do TAF, já vi muito, o imediatismo. A pessoa se prepara pouco tempo antes, né? E isso é muito triste, mas que não ocorra novamente, né? Que as pessoas consigam despertar, né? Como você disse, para cuidar da saúde todos os dias, o ano inteiro, não só ter aquele projeto verão. Bom, e falando em projeto verão, acho que você tocou num ponto sensível aqui do nosso programa. A gente não tem mais tanto tempo. Nós estamos em agosto, falta pouco para o verão, já estamos, né, há um mês. O pessoal já começa a ficar preocupado, né? Já começa a se olhar no espelho, de repente querer mudar, tirar uma gordurinha localizada. E é muito comum, né, Ana, aquele pessoal que já vou tirar o carboidrato, vou cortar arroz, vou cortar tudo, vou viver só de carne e salada. Salada. Olha, Lívia, realmente, quando a gente pensa em gestão de carboidrato, né, nós precisamos tanto quanto, nós precisamos da proteína, tanto quanto do carboidrato, mas o que é muito importante é a pessoa não fazer restrição severa. Eu conheço pessoas que vivem muito bem comendo proteína e legumes cozidos, que também têm carboidrato e uma maior quantidade comparado a folhosas, né? Mas um conselho que eu dou, não faça nada restrito, porque quando a gente faz isso, a nossa imunidade tem uma queda. Se você tem imunidade muito sensível, você não vai conseguir iniciar uma atividade física. E quando a gente pensa em verão e corpo do verão, né, como as pessoas gostam de falar, não tem como a gente não pensar em ter músculo, né? Eu falo que é vital para a nossa sobrevivência e é essencial. Tem a ver com a nossa capacidade de viver futuramente. É pensar daqui, sei lá, 40, 50 anos, como nós vamos estar, né? Se a gente vai ser independente ou dependente. E
nós mulheres, né, eu sempre brinco que a gente saiu perdendo porque a gente tem mais gordura no corpo do que músculo comparado ao homem. Então, assim, o conselho que eu dou, não faça restrição severa. Se você come muito, né, eu sempre faço, se você come 2 pães de manhã, 3, começa a comer um, coloca ovos, proteína, né, que falta, come pão com carne, pão com ovo, pão com queijo. Se você come 10 colheres de arroz no almoço, começa a comer 8, né? Se você toma refrigerante em excesso, começa a reduzir essa quantidade. É assim que a gente vai mudando o hábito, que o objetivo é algo para a vida toda. Não adianta pensar só em um projeto, né, Lívia? Porque verão vai ter todo ano. E aí vem o efeito sanfona, que frustra muitas pessoas, que não é saudável. Isso gera até um choque, né, para o seu corpo e ele estagna. Por isso que muitas pessoas têm tanta dificuldade, aí pode gerar alteração hormonal, na tireoide, a pessoa dorme mal, tem toda né, é um ciclo aí que a gente tem que ir mudando aos poucos, né? Realmente o resultado aparece, é demorado, são anos, né? Não tem como a gente se comparar, mas vale muito a pena o processo, né? É um trabalho de formiguinha. E que eu desejo que todo mundo consiga encontrar uma atividade que goste, que ame, né? E desperte para outras coisas, para cuidar da alimentação, que o corpo do verão vem. Verão para sempre, né? Com certeza. Para sempre. A gente quer o corpo do verão no inverno também. Verdade. E para a gente finalizar, Ana, só assim, se existe alguma dica, algum macete, a gente sabe que esse corpo do verão ele realmente tem que ser construído, né? Não é de uma hora para outra. Exatamente. Uhum. Para aquela gordurinha abdominal, que eu acredito que é o que mais incomoda as pessoas. E para as mulheres também, além da gordura abdominal, é a celulite. Sim. Então, nós Uhum. temos essa questão da celulite da barriguinha que incomoda muito, e eu acho que para os homens é mais a barriguinha. A celulite, Lívia, ela é uma inflamação. Então, quando a gente pensa em excesso de gordura no abdômen, a presença de celulite, é um processo inflamatório que está acontecendo. E muitas vezes está relacionado com o excesso de carboidrato, de ingestão do carboidrato. E assim, gente, não é excesso. Às vezes a pessoa fala, eu vou tirar o arroz do almoço, mas ela come bolacha o dia inteiro, um monte de quantidade de pão, toma refrigerante, come bolo, né? É errado comer isso? De forma alguma, gente, de forma alguma. Mas se você quer esse resultado rápido, vale a pena repensar e dar uma enxugada na alimentação, tá? Porque normalmente está relacionado com a pouca quantidade de ingestão de proteína e o excesso desse carboidrato. E até com frutas, tá, Lívia? E sucos naturais. Não é porque, como eu disse, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, não é porque é suco natural, eu vou tomar suco de uva e laranja, tem muito carboidrato também. Vale a pena prestar atenção nessa proporção, porque às vezes a pessoa troca o refri, né, pelo suco, mas acaba ingerindo tanto açúcar quanto tomaria no refrigerante também. Então, é se atentar à quantidade de carboidrato e doces que ela está consumindo, tá? Normalmente a celulite, a inflamação está relacionada com isso. E também com o sedentarismo, né? Que a gente sabe que também influencia muito. E a barriguinha? Também a barriguinha, infelizmente, está relacionado com os excessos, com a cerveja em excesso, com todo o excesso, né, da proteína, do carboidrato, porque a gordura do abdômen, ela é um estoque de energia, é uma forma de defesa do nosso corpo, né? E também, se a pessoa, uma dica que eu dou, bem legal, se você faz jejum muito prolongado, tenta mudar, tenta inserir refeições, porque antigamente, né, a gente fala da época das cavernas, que os homens saíam para caçar, ficavam um dia sem comer. Só que agora a gente não está mais na época da caverna, a gente abre a geladeira, pede no aplicativo no celular, tem comida o tempo todo. E o que acontece? Existe um fornecimento de energia constante para o nosso corpo. E isso exige do pâncreas, exige o uso da insulina para pegar essa glicose e levar para dentro da célula, e isso estimula o acúmulo de gordura na região do abdômen. Por isso que muitas pessoas às vezes têm resistência à insulina, que é quase um pré-diabetes, pessoas jovens, tá, Lívia? E não sabe, não tem essa. Por isso que, assim, é importante fazer exames de forma, né, rotineira, buscar fazer atividade física, que quanto mais músculo a gente tem, menor a tendência a ter resistência à insulina. Então, é um conjunto da obra mesmo, né? Não tem segredo. É difícil executar, mas não tem segredo. A nutrição nada mais é o conjunto de tudo que a gente pode fazer pelo nosso corpo, né? Ingerir Exatamente, orientação, evitar doenças. Você estava comentando da diabetes, mas sim,
E outro ponto muito importante, Lívia, também, é o funcionamento intestinal. Esqueci de falar isso. Se o intestino não funcionar bem, gente, não absorve os nutrientes. Então, às vezes, a pessoa toma um monte de suplemento, gasta, mas não consegue defecar todos os dias, não é plena a sensação. Então, vale muito a pena. Primeira coisa, eu sempre falo ao paciente, vamos melhorar o seu intestino. Porque se o intestino não estiver ótimo, bom, funcionando, não vai adiantar você comer melhor proteína, gastar com melhor suplemento, porque não vai ser eficaz a absorção, né, da função do nosso trato intestinal. Isso é muito importante, né, comer o alimento de qualidade e pensar que ele vai ser absorvido também. Isso é sagradíssimo, na verdade, atualmente. E na dúvida, procure um nutricionista, né? Exatamente, com certeza. Quem nunca fez acompanhamento, com certeza vale a pena fazer pelo menos uma vez, né? Eu sempre falo, para que a gente dê uma ajuda, eu sempre ensino muita coisa, né? Eu sempre brinco, tem pacientes que já chegam, são bem educados nutricionalmente, mas gostam de ter o acompanhamento, alguém está ali, ou tem um objetivo, vai participar de competição, prova, e gosta de manter, né? Sempre essa orientação. Tá certo, então. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Perspectiva, nessa edição. Ana Paula Paiva, nutricionista. Obrigada pela sua disponibilidade. Também por Eu que agradeço. Aqui. Então, obrigada, eu que agradeço pelo convite. É isso, e essa foi mais uma edição do Perspectiva. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.